O meu planejamento para hoje começa com a seguinte pergunta. Ouçam-me com toda atenção. O eu virtual que você se tornou por causa das publicações que você faz da sua imagem, dos seus gostos, das suas crenças, dos seus hábitos, das suas preferências. Esse eu virtual que se encontra nos Facebooks da vida, nos WhatsApps, Instagram, YouTuber, esse eu virtual que pode ser acessado no mesmo minuto que eu entro na internet, lá no Japão, esse eu diz quanto de verdade acerca do eu real que está aqui em carne e osso, sentindo calor, o organismo reagindo, meio que afetado pelo clima. Esse é o eu real. O eu do Jason, do palco do psicólogo, do Instagram, que as pessoas vão lá e acessam. Quanto de verdade aquele Jason virtual fala a respeito desse Jason real? Essa é a pergunta. A nossa palestra é Saúde Mental na Era da Visibilidade Permanente. Quando eu falo de visibilidade permanente, eu preciso chamar a atenção de vocês para pensar no número de câmeras de monitoramento espalhadas pelas ruas das nossas grandes e pequenas cidades. De 15 quarteirões que você percorre, você está sob as lentes de no mínimo 6 dessas câmeras de monitoramento. Sendo visto, percebido, o modo como você anda, o que está vestindo, se está acelerado demais, se está devagar demais. O Brasil está entre os 3 países do mundo que mais consome horas navegando na web. De um dia vivido, pelo menos 3 horas da vida de muitas pessoas foram navegando nas redes sociais. Tudo isso compete para que a nossa existência seja no modo de uma vida virtualizada. Qual é o impacto para a minha saúde psíquica? Esse constante monitoramento, essa constante visibilidade. De que forma esse sistema de existência pode afetar a qualidade de vida de uma criança, por exemplo? Pode afetar a existência de um relacionamento conjugal, a intimidade do fiel com o divino, a saúde mental na era da visibilidade permanente. Na década de 60 foi lançado um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. Não esqueçam de que aquela geração estava há poucos anos do fim da guerra. Eram netos de pessoas que tinham morrido na guerra, ou então filhos de soldados que tinham lutado na guerra. Sociedade do espetáculo. O fenômeno naquele tempo era: o sujeito quer se mostrar, o sujeito quer se apresentar, o sujeito está em evidência. Qual é a diferença daquele tempo para o tempo de hoje? É que naquele tempo os sujeitos que apareciam porque queriam aparecer,
porque se colocava diante do mundo a partir de uma decisão. Hoje não. Você aparece querendo ou não. Você está sendo exposto, exposta, querendo ou não. E aqui vale para jovens, adolescentes e crianças. Quanto mais escondido num quarto trancado estiver o sujeito humano nessa geração, mais exposto ele está ao mundo. Qual é o impacto disso? Primeiro, vamos pensar numa coisa chamada identidade pessoal. Identidade de um eu. A construção de um conceito de um eu. Como é que eu me identifico como um ser único, diferente de todas as demais pessoas do mundo? A partir da particularidade dos meus hábitos, que dizem respeito ao meu contexto privado. E o que fez essa vida no modelo de uma existência virtualizada? Quebrou todas as fronteiras entre o particular e o universal. Quebrou todo o limite entre o eu e o outro. E aí eu já não sei mais quem sou eu. Por quê? Não é porque eu perdi a cabeça, mas é porque o meu ambiente privado foi inundado pelo ambiente público de tal forma que a minha linguagem não diz mais respeito a papai e mamãe. Tudo isso compete para a nossa existência seja no modo de uma vida virtualizada. Qual é o impacto para a minha saúde psíquica? Esse constante monitoramento, essa constante visibilidade. De que forma esse sistema de existência pode afetar a qualidade de vida de uma criança, por exemplo? Pode afetar a existência de um relacionamento conjugal, a intimidade do fiel com o divino. A saúde mental na era da visibilidade permanente. Na década de 60 foi lançado um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. Não esqueçam de que aquela geração estava há poucos anos do fim da guerra. Eram netos de pessoas que tinham morrido na guerra, ou então filhos de soldados que tinham lutado na guerra. Sociedade do espetáculo. O fenômeno naquele tempo era: o sujeito quer se mostrar, o sujeito quer se apresentar, o sujeito está em evidência. Qual é a diferença daquele tempo para o tempo de hoje? É que naquele tempo os sujeitos que apareciam porque queriam aparecer, porque se colocava diante do mundo a partir de uma decisão. Hoje não. Você aparece querendo ou não. Você está sendo exposto, exposta, querendo ou não. E aqui vale para jovens, adolescentes e crianças. Quanto mais escondido num quarto trancado estiver o sujeito humano nessa geração, mais exposto ele está ao mundo. Qual é o impacto disso? Primeiro, vamos pensar numa coisa chamada
identidade pessoal. Identidade de um eu. A construção de um conceito de um eu. Como é que eu me identifico como um ser único, diferente de todas as demais pessoas do mundo? A partir da particularidade dos meus hábitos, que dizem respeito ao meu contexto privado. E o que fez essa vida no modelo de uma existência virtualizada? Quebrou todas as fronteiras entre o particular e o universal. Todo limite entre o eu e o outro. E aí eu já não sei mais quem sou eu. Não é porque eu perdi a cabeça, mas é porque o meu ambiente privado foi inundado pelo ambiente público de tal forma que a minha linguagem não diz mais respeito a papai e mamãe, que é uma das características de um povo: sua língua, seus costumes, suas crenças, seus hábitos alimentícios, seu modo de vestir. Isso dá identidade ao sujeito. Nesse contexto de uma existência virtualizada, está aqui ou qualquer outra parte do mundo não faz mais diferença. Porque a tecnologia sistematizou as relações de tal forma, da tecnicidade da existência, e aí surge a seguinte pergunta: por que, quando você fala durante o dia a respeito de um assunto, à noite, quando você abre o seu celular, sem você clicar para pesquisar aquilo, aparece um vídeo, aparece uma postagem? Por quê? A vida está virtualizada. Qual o impacto disso? Uma sociedade sem um lugar de referência. O daqui e o dacolá se uniram. E aí eu estou falando de coisas simples. Mas e quando aquela cultura familiar que o pai recebeu do pai, que recebeu do pai dele, não mais está sendo levada a sério, porque aquele ambiente particular da vida privada daquele sujeito humano está invadido por outras culturas. E quando isso ocorre, sabe o que vai acontecer? O que temos diagnosticado: pessoas com crise de identidade. Nessa falta de um lugar de referência, um espaço para que eu me defina a partir da educação particular recebida desse ambiente privado, desse sistema chamado microfamiliar. E aí eu começo a apresentar a crise de identidade. Eu não consigo me definir. Por quê? Porque a construção de uma identidade subjetiva passa por um lugar de referência. Passa pelo modelo de referência. E hoje, a tecnologia transformou o particular em universal. E aí você vai falar com o filho, você vai falar com a esposa ou o esposo a respeito de um modelo existencial que você traz da sua casa, dos seus pais, e aí você é analisado como alguém retrógrado, como alguém sem cultura. Por quê?
porque o particular transformou-se em um ambiente universal, a ponto de eu não saber me definir se eu sou o que penso ser ou se eu sou o que o outro diz que eu sou. O ato de estar em permanente exposição ao olhar de outros gera um comportamento de ansiedade. Há um conceito da palavra panóptico. Pan significa tudo. Óptico, visão. Visão total. Esse conceito de panóptico foi utilizado, por exemplo, nas construções das cadeias, das prisões, onde era feita uma construção arredondada, todo mundo ficava livre dentro daquele espaço, e uma guarita, que não dava para saber se tinha pessoas ali dentro ou não. E as pessoas naquele ambiente passavam a desenvolver um comportamento estereotipado, isto é, um comportamento não natural, mas um comportamento para atender uma expectativa alheia. E as pessoas iam adoecendo por causa dessa expectativa. Eu estou ou não sendo observado? Não sabia se dentro daquela guarita tinha ou não um vigia. É por isso que foi escrito o livro Vigiar e Punir. Isto é, como se não bastasse a dor de estar preso, ainda tem a dor da ansiedade ou da expectação de não saber se eu estou ou não sendo visto. Agora, traz isso para a época da visibilidade permanente dentro desse contexto tecnológico. Pensa no seu jovenzinho, na mocinha, sua filha, no jovenzinho. Pensa o quanto que o comportamento deles estão controlados pelo que acontece nas redes sociais. Por que você está triste, menino? Talvez ele não fala, mas é porque ele leu um comentário que ridicularizou a fotografia dele, da namorada dele, da crença dele. E aí parece que está todo mundo livre, mas não está. Porque a visibilidade permanente tem uma função: colocar as pessoas dentro de um comportamento controlado. E aí eu já não mais visto para mim. Eu não mais me comporto a partir dos meus gostos. É como se eu tivesse que montar uma identidade de mim a partir dos comentários que eu leio a respeito das minhas postagens. Isso dói demais, e nós temos visto resultados como o que recentemente ocorreu do jovenzinho que deixou uma comunicação dizendo: não aguentei a ridicularização da postagem que eu fiz da brincadeira com o meu amigo, e as pessoas interpretaram como se eu não fosse um homem. Ele não praticou o autoextermínio porque foi criticado. Isso ocorre porque falta saúde mental que é construída no microsistema ao longo da vida. Qualquer criança que estiver exposta há muito tempo às tecnologias, se não remover ele dessa exposição, a chance de ter uma pessoa ansiosa, com baixa autoestima, com problema de humor grave, é quase que de 100%. Por quê?
Porque o sujeito não tem estrutura para estar o tempo todo exposto à avaliação e olhar de outras pessoas. Onde você foi formado? Dava para a gente estar toda hora tocando em você? Brincando com você? Não! Nós somos seres que desenvolvemos muito mais saudáveis no contexto privado do que no contexto de exposição. É só pensar no útero. Ninguém pensou em aspirina para você durante o tempo que você esteve no útero. Porque você consegue desenvolver saúde num contexto privado melhor do que num contexto de publicização. É quando você vai para o privado que você encontra com o divino. E quando você encontra com o divino, a possibilidade de você encontrar com a melhor versão de si mesmo, prazerosa, alegre, forte, é muito grande. Essa é a grande verdade. Nós precisamos cuidar da saúde mental, pensando em prejuízos que possam estar causando mal-estar a nós e aos nossos, diante dessa visibilidade permanente. Não é possível evitar a inundação do universal no particular. Então, se eu não consigo mais colocar fronteira que proteja dessa inundação do universal no particular, o que é que eu tenho que fazer? Mostrar qual é a minha verdade dentre essas verdades que o mundo adota como verdade. Outra coisa, essa ideia de bater na verdade do outro não funciona. Porque quanto mais proibido é aquele sistema, mais curiosidade a pessoa vai ter de experimentar. Então, psicoeducação da saúde mental deve passar pelo diálogo aberto, claro, respeitoso, sobre todos os assuntos possíveis. E depois que você conseguir falar sobre tudo, você diz qual é a sua verdade, qual é a verdade daquele ambiente familiar e quais benefícios você teve, seus pais tiveram, seus avós tiveram seguindo aquelas verdades, sem bater na verdade do outro. Então, ao invés de demonizar o que a internet mostra, que é mesmo, na maior parte, conteúdo ruim, inútil, mas ao invés de bater nisso, falar das verdades da minha casa, dos meus pais, acerca desse mesmo assunto. Quando você coloca isso, você dá chão, você dá uma referência dentre as muitas informações que a pessoa tem. Nessa vida exposta a olhares diversificados, que na maior parte das vezes tem um conceito de nós a partir da verdade dele, não daquilo que de fato somos, que a gente possa ter a tranquilidade de saber que o outro fala negativo a respeito de você, não diz respeito a você, mas as verdades da escola de formação dele, que você é um sujeito que ele desconhece, com valores que ele não conseguiu enxergar, com prestígio que ele não conseguiu premiar, e assim, nessa relação respeitosa consigo mesmo, você possa suplantar lutos, você possa suplantar crises financeiras, crises de relacionamentos amorosos, crises de fé ou de existência sem sentido, porque você sabe que aquilo que você sente de dor emocional agora, não é quem você é aquilo que você está sendo. E se você está sendo hoje assim, amanhã você pode estar diferente do que está sendo hoje.